Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e chorar, me fez cantar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo eu me salvei. Eita glória! Glória, Senhor Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar para edificar a tua igreja, para edificar a tua noiva, porque é com este propósito, Pai, que o Senhor me chamou. Em nome de Jesus, Pai, visita cada um que estiver em contato com esta palavra, Senhor, que será dada pelo Teu Espírito Santo, através, Senhor, deste instrumento, Pai, deste canal, humilde, simples, na Tua mão, na Tua presença. Seja bem-vindo, Senhor. Boa noite, pessoal. Com alegria que me faço presente aqui novamente. Já estou com a Bíblia aqui aberta. E para hoje, o primeiro versículo que eu quero deixar para vocês é o primeiro versículo da Bíblia, fala sobre a criação de Deus. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A criação de Deus, a origem divina, a origem humana, né? Aqui começou a nossa história, o nosso trajeto, através do nosso pai Abraão e da nossa mãe Eva. E sabemos que eles desobedeceram a Deus e em razão da desobediência, tudo se tornou, chegou ao ponto que chegou até nos dias de hoje. Pois bem, por que eu li o versículo 1 de Gênesis? Porque esses dias, em mais um sonho, Deus, querendo advertir a sua noiva, porque esse é o chamado que eu tenho, para advertir, exortar o altar do Senhor, a noiva de Cristo. Eu costumo dizer que a noiva, ela é um organismo biológico. Nós somos a noiva de Cristo e nos reunimos dentro do templo de adoração, de oração. Pois bem, semana passada eu tive um sonho e eu me vi em cima de um altar grande, é um ministério grande, o qual inclusive eu conheço esse ministério. E eu estava ali para pregar, falar sobre a palavra de Deus, ministrar a palavra do Senhor. E havia uma pessoa comigo, uma mulher, ela me acompanhava. Como nas outras experiências, né, eu tenho um anjo do meu lado, só que eu não visualizo, não vejo. Em muitas situações eu não visualizo o anjo, mas eu ouço a voz. E essa pessoa, ela era na figura de uma mulher e estava me acompanhando para ministrar. Então, de repente, já haviam chegado bastante pessoas ali dentro daquele templo, mas os pastores, né, que são hoje apóstolos, eles não haviam chegado. E de repente eu fui impulsionada a ficar de pé no púlpito e dar início. Eu perguntei a essa pessoa que estava me acompanhando: você não quer dirigir? Porque normalmente tem a pessoa que dirige, né, o culto, e a pessoa que ministra a palavra. Ela não fica sobrecarregada com tudo. Então ela me disse: não, pode dirigir. E no momento em que eu, com o microfone, falava, eu tocava o microfone, mas o microfone estava com problema, estava com defeito, a voz não saía. Quando eu percebi isso, que eu fui cumprimentar, né, o corpo de Cristo lá, a noiva de Cristo, as pessoas que estavam ali, e eu pensei, bom, a igreja é muito grande, o templo é muito grande, e eu vou ter que forçar muito a minha voz, a minha fala. E eu soltei o microfone e coloquei a minha voz em bom tom e comecei os cumprimentos à igreja. Naquele momento, veio uma cortina
Você que conhece teatro sabe, né? Que normalmente o teatro ele tem uma cortina muito alta, enorme, de um canto ao outro, né? Dois lados que se fecham ao meio. E assim aconteceu. Veio uma cortina, eles fecharam aquela cortina e naquele momento me atrapalhou, porque eu pensei, bom, eu tô aqui para ministrar e por que eles fizeram isso? Porque, né? E imediatamente eu olhei para o meu lado esquerdo e entrou, né, o casal, os apóstolos daquele ministério. Ela veio na minha direção, a esposa veio na minha direção me cumprimentar com uma cara muito fechada, um peso muito grande naquele rosto. Chegou até mim, assim, deu aquele beijo, né? Os 2 beijinhos assim que a gente sente, eu senti que não foi bem dado. E observei que ela usava um tipo estilo terno, branco, com detalhes dourados, pedrarias douradas, muito bonito, muito lindo. Me chamou muita atenção e eu só visualizei as vestimentas dela de cima da cintura para cima. E me chamou a atenção as pedrarias douradas, aquela blusa branca, muito bonita. Mas ela estava com o semblante muito carregado, muito pesado. Ela parece que estava com muita raiva, estava irada. E aí, naquele momento eu fiquei sem chão. Eu pensei, e imediatamente atrás dela eu vi o apóstolo, que já tinha outras pessoas sobre o altar, transitando sobre o altar. E o apóstolo me olhou e simplesmente virou o rosto, não me cumprimentou. Então eu pensei, eu fui para a cadeira, me sentei ao lado daquela pessoa que me acompanhava e falei, Deus, como é que eu vou ministrar agora? Como eu vou falar? Por que eles me convidaram para ministrar e me tratam dessa forma? E ali eu saí, fui pro canto, lá pro canto à minha direita do altar, eu e essa pessoa, me assentei, me lembrei do Espírito Santo, né, daquela visão que eu tive, que eles colocaram o Espírito Santo lá no cantinho, eu já falei isso em outra gravação, e estava bem próximo daquele canto ali, assentada, e esperando o que ia acontecer, né? Eu não sou dirigente, não sou líder desse ministério. E aí, irmãos, eu fiquei sem chão. Daí eu já, cadê onde está minha Bíblia? Eu nem com a Bíblia eu já estava com ela na mão. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E essa pessoa que me acompanhava, eu pedi para ela a Bíblia. Ela tinha uma pasta com muitas anotações. E eu também tenho uma pasta parecida, que eu anoto sonhos, revelações, visões. E eu pedi para ela a Bíblia dela emprestada. Falei, me empresta a sua Bíblia? E quando ela passou a Bíblia para mim, ela passou a Bíblia aberta no meio. Eu não vi a capa dessa Bíblia, mas era uma Bíblia tão branca, tão branquinha, que, assim, no momento em que eu vi aquela cor tão branca da Bíblia, que eu peguei a Bíblia e minha alma já foi acalmando, porque realmente eu fiquei sem chão. E no momento que eu abri a Bíblia, eu falei, Senhor, o que eu vou falar com esse povo? Onde eu vou ministrar? O que eu vou ministrar, o que eu vou falar? E ele me disse, ministre em Gênesis, fale sobre Gênesis, que foi justamente o versículo que eu li, que foi o primeiro livro, que é a criação do homem. Nesse momento, subiu um homem jovem, sem camisa no altar. Ele subiu e veio pulando, assim, não entendi aquela reação, aquela atitude. Subir sem camisa sobre o altar é um desrespeito muito grande, que a gente sabe, né? Eu senti assim, é desrespeitoso com a casa do Pai, né? Pois bem, o que posso entender, né? No momento que, aliás, eu acabei esquecendo aqui, no momento em que as cortinas foram fechadas e que eu vi, né, aquela apóstola que veio me cumprimentar, mas um abraço, um beijinho assim, entre aspas, e eu senti, porque a gente sente, né, quando a gente é bem querido, quando a gente é bem recebido, a gente é bem acolhido, a gente sente. Então eu desci do altar, eu tinha esquecido de falar na sequência, eu desci do altar e me posicionei de frente àquelas pessoas que já estavam lá, que eram muitas, e falei com elas que
naquele dia, naquele momento, eles iriam ouvir Deus falar com eles. Mas eu falei com entonação e um sentimento de correção. Eu senti que a palavra era corretiva com o banco, com as pessoas que estão no banco. No momento em que eu peguei a Bíblia, algo assim muito gostoso eu senti na minha alma, me tranquilizou, porque era uma Bíblia branca, não vi a capa, mas uma Bíblia que eu nunca vi uma Bíblia como aquela. E falando com Deus, eu ouvi a voz. Ele falou: fale em Gênesis, fale sobre Gênesis. E aí a gente sabe que houve muito acontecimento no livro, está registrado no livro de Gênesis, vários acontecimentos, até a morte de José do Egito, né? Então houve um trajetório bastante grande de acontecimentos, inclusive o dilúvio, o pecado, o primeiro homicídio, né? Caim matou Abel. E eu sei que Deus quer falar muito conosco, a sua igreja, através de Gênesis. E nós sabemos, aquele rapaz que subiu pulando lá sobre o altar sem camisa, depois, né, que eu acordei, eu fui refletir, o que simboliza aquele rapaz? Por que que no altar do Senhor, no templo, existe naquele do sonho, né, ele me mostrando, uma cortina? Altar do Pai não é teatro, não é lugar de representação. Eu fui refletindo, o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui percebendo isto. O que fizeram com o altar do Senhor? Essa palavra é para a liderança ministerial e para a noiva, porque no momento em que o rapaz subiu sem camisa sobre o altar, brincando sobre o altar, aquele corpo que estava lá no banco, eles começaram a rir. Rir de quê? E muitas vezes a gente vê hoje ministros pregando a palavra sobre os altares e falam uma coisinha de nada. Parece, vocês conhecem o Chaves, aquele programa do Chaves? E não é dessa geração não, acho que é da minha, né? Chaves, tudo que ele, muitas coisas que ele fala, todo mundo ri, até chorar. A casa do Senhor não é lugar teatral, não é um palco, o altar não é palco, entenda, liderança, o altar do Senhor não é palco. A casa do Senhor não é teatro, não é um lugar de representação, mas é um lugar da apresentação da verdade, da palavra de Cristo, para ser colocada em prática, para se praticar. E ministros arrogantes, cheios de empáfia, que vestem vestes bonitas, que chamam a atenção, mas é só o exterior, e por dentro como é que tá? Como é que tá o teu interior? Foi isso que o Senhor quis me mostrar através daquele casal rude. Porque hoje, ministérios não querem ouvir a verdade. Os profetas são bem malquistos dentro desses templos, porque profetas, verdadeiros profetas, falam a verdade, falam o que Deus ordena, falam o que o Pai quer. O Pai quer conserto, o Pai quer aliança, o Pai quer restauração, porque o Rei dos Reis está voltando. Você acredite ou não, não importa se você não acredita, vai acontecer, não depende de você acreditar ou não, vai acontecer. E saiba que o inferno é real, e não vá para lá. Não queira ir para lá, no nome de Jesus. Salve-se enquanto é tempo, enquanto você pode. Busque a Deus. Busque a Deus. Essa pandemia talvez seja o último sinal que Deus está dando, está trazendo, está alertando, porque Ele é misericordioso, de conserto, para que as pessoas consertem. Vai para sua casa, fecha a porta da sua casa, vai me buscar. Vai ter comunhão com a sua família, com a sua casa, com seus familiares. Quando Deus falar afaste, afaste, porque há tempo para tudo sobre essa terra. Eclesiastes fala sobre isso.
Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, plantar, há tempo de colher e por aí vai. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Seja santo, seja santa. Se não é possível, a gente sabe. Busque santidade, então. Santifique-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não brinque, liderança. Líderes, para vocês. Só brinca com a causa do Senhor aquele que não conhece a Deus. Se você está brincando com a noiva do Pai, é porque você não conhece Ele. E também não sabe para onde você pode ir se você não consertar o seu altar com Deus, para que possa abençoar, ensinar, advertir, admoestar, abençoar aquelas ovelhas que estão sob a autoridade de Deus na sua vida, dentro do templo. Não faça do templo do Senhor um teatro, um lugar de representação, mas apresente a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que corta ao meio almas, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.